Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Daremos continuidade hoje ao comentário das lições bíblicas da editora Betel. Hoje com o tema O verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Antes, entretanto, de iniciar esse comentário, eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, e eu gostaria de pedir ainda mais que você pudesse divulgar esse vídeo para os seus amigos, para outros obreiros, para outros professores de escola bíblica dominical. E quero lembrar ainda que o link com o PDF desse comentário, com o esboço, aliás, desse comentário, estará na descrição do vídeo. Caso você queira utilizar, fique à vontade. Dos comportamentos mais desejáveis para aqueles que trabalham na obra de Deus, a disposição para servir é talvez o mais importante deles. Nós estamos vivendo numa fase em que servir tem uma conotação muito negativa e muitos daqueles que poderiam servir levam esse tipo de trabalho para Deus para uma outra direção, como se fosse aos homens. E aí, quando a gente pensa em servir aos homens, logo vem aquela sensação de subserviência, de escravidão, e que não é de nenhuma forma aquilo que nós pretendemos. Mas servir, sem dúvida nenhuma, é a maior qualidade daqueles que gostariam de prestar um serviço a Deus. Aqueles que se destacam no serviço do Mestre nem sempre conseguem isso com feitos notáveis, mas com atitudes, pela entrega, pela prontidão e a disponibilidade para realizar tarefas que nem sempre as pessoas gostam de fazer. Aqueles que ouvirão aquele elogio tão desejado: bom está, servo bom e fiel, não será pelo que fizeram, mas como fizeram, tá? Como os irmãos da igreja da Macedônia, em 2 Coríntios capítulo 8. Eles deixaram Paulo admirado pela dedicação, pelo zelo, pelo desejo que eles tinham de servir. Mesmo eles estando numa condição econômica e social iguais àqueles a quem eles pretendiam ajudar, eles fizeram todo o esforço para fazer isso. Eles fizeram todo o empenho, se dedicaram, se doaram para fazer isso. Isso foi realmente notável, e Paulo os elogia de forma assim muito grande por conta desse trabalho deles. E atualmente nas nossas igrejas ocorre o caminho contrário. Aqueles que poderiam ajudar até ajudam, mas sempre estão exigindo uma contrapartida. Poucos são os que se dispõem a trabalhar na obra de Deus sem estar recebendo alguma coisa em troca. E esse tipo de conduta realmente não é a melhor maneira de servirmos a Deus. Na verdade, não deveria ser essa postura. Como diz o próprio texto da lição em 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4, a ênfase está exatamente na voluntariedade com que devemos nos apresentar para servir. Se você ler o versículo 2, e eu quero fazer aqui a citação dele, na tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Esta deveria ser a motivação maior para todos nós que estamos servindo a Deus, que de alguma forma desempenhamos alguma coisa na obra dele. Fazer pelo desejo de servir, fazer pelo desejo de ser grato, de retribuir o tanto que nós temos
recebido. Na lição de hoje nós vamos refletir sobre a qualidade do serviço que nós devemos prestar a Deus. E o texto base, como eu disse, 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 até o 4. E o meu objetivo é mostrar a importância da voluntariedade para servir na obra de Deus sem busca de retorno financeiro, sem busca de nenhuma outra recompensa. Coisa que realmente não é fácil hoje em dia nas igrejas. Eu quero basear esse comentário nos mesmos tópicos que o irmão usou no seu comentário na revista, entretanto, como sempre, fazendo alguns ajustes para que o assunto fique com a feição que eu gostaria de apresentar aos irmãos. E aqueles que são chamados para servir na obra de Deus devem desenvolver habilidades que facilite não só o desenvolvimento do trabalho, o crescimento da obra de Deus, mas principalmente o envolvimento de outros na mesma missão que nós estamos envolvidos. Nossa tarefa muito importante, aliás, uma das mais importantes tarefas daqueles que estão fazendo a obra de Deus é capacitar, preparar aqueles que darão sequência ao trabalho que hoje eles estão fazendo. E o primeiro tópico da nossa lição fala exatamente disso, que é a importância de se trabalhar em equipe. Coisa que muitas vezes nós não queremos. Ou porque queremos ter o predomínio, queremos mandar, queremos tomar decisões de forma monocráticas, ou simplesmente porque as pessoas têm opiniões diferentes das nossas, e isso não é bom. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Na minha experiência na igreja, na minha experiência na vida, enfim, eu tenho aprendido muito mais nas contradições do que nas concordâncias. Isso significa que quando uma pessoa tem uma opinião diferente da minha, eu posso aprender muito mais com ele do que se ele tivesse uma opinião igual à minha. Então, isso vale para qualquer área da vida. Isso vale para a igreja, como vale para a sua família, como vale para o trabalho, como vale para em qualquer lugar que nós estivermos. Nós nunca devemos tirar uma pessoa da nossa direção ou do nosso caminho simplesmente porque ela discorda de nós, porque ela tem uma opinião contrária, sabe? Mesmo que seja aquela pessoa que a gente às vezes considera, puxa, esse cara é chato, não é? Essa pessoa é chata, está sempre do contra. Sabe, a gente precisa aprender a ouvir aqueles que são do contra. A gente precisa aprender a ouvir aquelas pessoas que têm opinião diferente da nossa. Isso, ao invés de diminuir a nossa capacidade ou a importância do trabalho que nós fazemos para Deus, pelo contrário, aumenta. É muito bom você dar atenção àqueles que pensam diferente de você. Assim você vai ter oportunidade para crescer. Porque se todos pensarem iguais a você, se todos agirem como você, onde você vai crescer? Quando você vai crescer? Então, é importante você ter o desejo e dar a liberdade para aquelas pessoas que estão com você se manifestarem. E, além do mais, gente, um trabalho em equipe, a probabilidade de nós produzirmos muito mais, de rendermos muito mais, de termos muito mais êxito, é muito maior do que se trabalhássemos sozinhos. Nós precisamos envolver outros no nosso trabalho. O escritor de Eclesiastes, ele diz o seguinte, olha, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. E mais na frente ele diz, dois homens podem resistir ao ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Então, é muito importante que nós aprendamos a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe não é trabalhar só com aqueles
que estão de acordo conosco. É trabalhar com aqueles que podem contribuir para melhorar o que está sendo feito. Se isso significa ir contra uma opinião nossa, que bom! Que bom que isso acontece, porque assim a gente pode ver ideias diferentes, opiniões diferentes. Tá? E o melhor exemplo que nós temos de uma pessoa que fez um trabalho de equipe e que foi muito bem sucedido foi o próprio Jesus. Em princípio, quando ele começa seu ministério após a volta dele do deserto, onde ele passou 40 dias se preparando, a primeira coisa que ele faz é chamar os discípulos. E nós bem sabemos que os discípulos eram pessoas imaturas, eram pessoas que não conheciam nada daquilo que ele pretendia fazer, era uma ideia completamente revolucionária que ele iria apresentar, mas a primeira coisa que ele faz é chamar os discípulos. E depois de algum tempo, no meio dos seus discípulos, ele chama 12 apóstolos. Veja, a palavra discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que está junto, andando para aprender. Aliás, o método de ensino de Jesus era exatamente esse: ensinar enquanto ele estava andando. E os discípulos que se uniram a ele no começo do seu ministério, em pouco tempo foram separados alguns deles para serem apóstolos. Apóstolo já seria um grau muito acima do aluno, ele já seria uma pessoa pronta para ser enviada. Aliás, a palavra apóstolo significa enviado. Então veja que Jesus nos dá o melhor exemplo de como trabalhar em equipe. Se você ler Mateus capítulo 4, versículo de 18 a 21, você vai ver como ele faz essa chamada dos discípulos, e depois, Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, ele alista aqueles a quem ele queria a seu lado como apóstolos, e agora não mais apenas como discípulos, mas como apóstolos. Essa atitude de Jesus mostra não apenas o seu desejo de formar um grupo que pudesse estar ao seu lado, mas mais do que isso, ele queria preparar pessoas para dar continuidade ao trabalho dele quando ele parasse. Ele sabia que ele teria pouco tempo, ele sabia que aqueles discípulos eram cabeça dura, eles sabiam que eles tinham vários problemas. Se a gente for analisar o comportamento, eu diria, se a gente fosse fazer ali um perfil, traçar um perfil de cada um daqueles discípulos, nós teríamos perfis completamente diferentes, completamente distintos. Por exemplo, nós tínhamos um Pedro que era impulsivo, nós tínhamos um João, um Tiago, que também eram intempestivos, a ponto de Jesus os apelidá-los de filhos do trovão. Você tinha um Tomé que duvidava das coisas, que só acreditava naquilo que via. Você tinha um Judas que tinha uma intenção completamente diferente dos outros apóstolos. Você tinha um Mateus que era um cobrador de impostos, uma pessoa odiada pela sociedade, ele era um publicano. Enfim, você tinha tantas pessoas, tantos perfis diferentes, mas Jesus trabalhou todos eles a ponto de formar uma equipe, que essa equipe revolucionou o mundo. 3 anos que ele trabalhou com eles foi o suficiente para que aquela equipe pudesse assumir o papel que ele queria que eles assumissem e desempenhasse a tarefa da forma mais brilhante possível. Se hoje eu e você conhecemos o Evangelho, se deve exatamente ao trabalho de equipe que Jesus fez. O que é que nós estamos deixando para a próxima geração em termos de trabalho em equipe? Quantos discípulos nós temos hoje que estão aprendendo conosco? Quantas pessoas estão olhando para a nossa maneira de ser como pastores, como servos de Deus, e estão aprendendo conosco? Nós precisamos ver que essa é uma tarefa das mais relevantes. Aliás, quando Paulo estava instruindo a Timóteo, um discípulo dele, que fez uma obra extraordinária, segundo a tradição, na igreja de Éfeso, sendo pastor ali,
Uma das recomendações que Paulo dá para Timóteo, além de tantas outras, é o seguinte: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Veja, a multiplicação dos discípulos, a multiplicação daqueles que fazem a obra, está sob a nossa responsabilidade agora. Sou eu e você, eu como professor de escola bíblica dominical, você como um pastor, você como um obreiro, você como um líder dentro da igreja. Nós temos a obrigação de formar novos líderes. Nós temos a obrigação de formar uma equipe que vai dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Imagine uma coisa, se você partisse hoje, na sua igreja, há alguém que você já preparou para assumir o seu lugar e fazer a obra de Deus, como você está fazendo? Na sua igreja você tem uma equipe com quem você pode contar para trabalhar a seu lado. Você tem ensinado essa equipe, você tem desenvolvido com elas uma jornada de aprendizagem conjunta. Isso nós precisamos fazer. Para desenvolver o trabalho em equipe, aquele que lidera deve ter cuidado para ter relacionamentos saudáveis. Irmãos, um líder, um formador de discípulos, um formador de novos obreiros, ele não pode ter malquerências, ele não pode querer se blindar a ponto de ninguém chegar perto dele, mas ao contrário, ele deve ter relacionamentos saudáveis, ele deve ter uma convivência pacífica com todos aqueles que estão a seu lado. Desenvolver convivência, relacionamentos saudáveis, significa você saber lidar, inclusive, com aqueles que são diferentes de você, com aqueles que discordam do que você fala muitas vezes. Isso é exatamente você ser capaz de desenvolver relacionamentos saudáveis. Você não se ofende quando alguém vai contra a sua opinião. Você não quer prevalecer pela autoridade que você tem dentro do grupo. Mas você ensina todos eles a desenvolverem o temperamento, o caráter, enfim, as atitudes que devem ser levadas em conta por parte daqueles que servem como você está servindo. Para desenvolver relacionamentos saudáveis, o líder deve tomar cuidado para não confundir a obra de Deus com algo particular dele. A igreja, ela não é nossa. Nós estamos ali somente para servir. Nós não temos o menor direito de achar que a igreja é algo que nos pertença e que eu posso fazer da igreja algo particular. Não, eu não posso fazer isso, irmãos. Eu preciso trabalhar com a intenção de servir, ajudar a formar outros que continuarão com a mesma opinião que eu tenho, com o mesmo propósito, com a mesma desenvoltura. É isso que eu preciso fazer. O que é importante, irmãos, na igreja, eu quero frisar bem isso, não é o ativismo. Alguns acham que se ele for ativista, se ele fizer tudo, tem certas pessoas, certos irmãos na igreja que, se pudesse, ele seria o líder da sociedade de senhoras. Ele seria o líder dos jovens da igreja, dos adolescentes, enfim, de todos os outros departamentos. Mas não é isso. Na verdade, o tamanho do trabalho que realizamos não é importante. Sabe? O que é importante na obra de Deus não é o que você faz, o tamanho do trabalho que você faz, o cargo que você ocupa, mas como você desempenha esse cargo dentro da igreja. Quais os resultados que esse cargo que você ocupa está trazendo para a igreja como um todo? Que benefícios esse cargo que você está desenvolvendo tem contribuído
Que tipo de benefícios ele tem trazido para a igreja? É isso que nós precisamos refletir. O ativismo pode até mascarar nossos erros e fazer parecer que estamos fazendo um grande trabalho. Mas, como eu disse, a obra de Deus, o que fazemos não é medido pela importância que socialmente ou até do ponto de vista eclesiástico tem, mas qual a intensidade com que nós estamos nos dedicando para fazer aquilo? Qual a capacidade que temos de servir de fato diante daquela posição que nós temos? Aqueles que são chamados por Deus sabem que preparar outros para o serviço é uma das tarefas mais relevantes. Sabe, irmãos, nenhum de nós pode pensar que somos imprescindíveis na obra de Deus. Nenhum. Os homens mais importantes que já pisaram esta terra não tiveram esse tipo de pensamento. Por mais importante que seja o cargo que desempenhemos na igreja, nós não podemos deixar que esse cargo nos suba a cabeça. Para realizar a obra de Deus, nós precisamos da cooperação de todos. O que seria de um pastor que tivesse uma grande igreja sob sua responsabilidade que não tivesse recepcionistas que trabalhassem para atender as pessoas? O que seria de uma igreja que tem centenas de membros, que não tivesse irmãos abnegados, que abrem mão de estar no templo para ir cuidar da segurança dos carros dos irmãos, do patrimônio da igreja que está lá fora? O que seria? Será que nós sozinhos seríamos capazes de receber as pessoas, cuidar delas, cuidar da segurança que tem lá fora e fazer o restante? Já imaginaram uma igreja onde não tenha alguém que cante, alguém que toque? Já imaginou você cantar todos os hinos da sua igreja à capela? Mas nós temos músicos. Alguns deles que nós sequer sabemos o nome. Mas eles estão ali, fazendo a parte deles. Há aqueles que ficam lá fora cuidando da segurança da igreja, que nós nem chamamos pelo nome, falamos o diácono, o auxiliar. Os nossos recepcionistas, a gente nem olha para eles. Mas isso não é bom, amados irmãos. Trabalho em equipe é um trabalho onde todos são importantes e todos desempenham um papel muito relevante. Cabe a você preparar todos eles para dar continuidade ao seu trabalho. A obra de Deus que não pode parar. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a nossa principal atividade na obra de Deus, que é exatamente apacentar o rebanho. Pedro foi um dos mais proeminentes dos apóstolos, mas ele também errou. Ele quase desistiu da caminhada dele, a ponto de, depois da crucificação de Jesus, ele dizer: eu vou pescar, querendo voltar à sua antiga atividade. Mas Jesus, num cuidado muito especial com ele, chega para conversar com ele. E a conversa que Jesus tem com ele está registrada no Evangelho de João, no capítulo 21. Versículos de 15 a 17, Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, você me ama? Sabe, irmãos, eu acho que quando Jesus pergunta isso para Pedro, vem um turbilhão de ideias na cabeça de Pedro, de imagens na cabeça de Pedro. Ele dizendo para Jesus que estava disposto a ir até a morte, que mesmo que todos o abandonassem, ele não abandonaria. Mas também vem a lembrança de quando ele estava no pátio lá do sumo sacerdote.
e que uma criada chega para ele e pergunta, fala que ele era um deles. Ele diz não, depois de novo, não, e depois de novo. E ele sai dali chorando amargamente. Mas agora Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro fala assim: Senhor, eu te amo. E o que Jesus diz para ele é interessante. Jesus fala assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Esta é a nossa missão, irmãos. Apacentar as ovelhas do Senhor. Para pastorear o rebanho de Deus, devemos tomar cuidado, pois algumas atitudes são imprescindíveis. Eu não quero me aprofundar muito no tema, embora eu me sinta provocado a fazer isso. Eu quero apenas destacar algumas atitudes que realmente são imprescindíveis. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é ter cuidado com o rebanho. O texto da nossa lição de hoje, de 1 Pedro capítulo 5, no versículo 2, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Sabe, irmãos, cuidar do rebanho é bem diferente do que nós hoje vemos em algumas igrejas, com pastores sendo ditadores, com pastores manipulando, com pastores exigindo, cobrando, espoliando praticamente as pessoas que frequentam as igrejas. Nunca foi tão importante e necessária a repreensão a muitos obreiros, a muitos líderes, como aquela que Ezequiel falou aos pastores na sua época. Leia Ezequiel capítulo 34, versículos de 2 a 6, se não puder ler mais. E você vai ver como se comportam aqueles que querem ter a primazia, que querem dominar, que querem mandar, que querem ter mais direitos na obra de Deus. Nós precisamos cuidar do rebanho. Cuidar é tratar, é ensinar, é zelar, é não deixar que nenhuma delas se desvie, é ir atrás daquelas que estão se afastando, é buscar aquela que está ferida, é tratar daquela que está doente, é, enfim, irmãos, carregar no colo aqueles que muitas vezes nos espezinham. É você amar aqueles que muitas vezes te desprezam e até te caluniam. Isso é cuidar. Porque ovelhas do Senhor não são apenas aqueles bons. Seria ótimo se todas as igrejas, se em todas as igrejas nós tivéssemos somente crentes dedicados, zelosos, amorosos, enfim. Não, mas não é isso. Nós temos problemas nas igrejas. Mas cuidar do rebanho é tratar deles também. Alguns pastores há que dizem, com certo desdém: eu não estou aqui para cuidar de bodes, eu estou aqui para cuidar de ovelhas. Mas, irmãos, às vezes nós precisamos tratar também de bodes. E quantas vezes isso é necessário. Mas uma outra qualidade indispensável, uma atitude muito importante, é a voluntariedade. Ser voluntário é disponibilizar tempo, talento, recursos para servir. A voluntariedade, ela exige que nós entreguemos mais do que a maioria entrega. Nós precisamos estar um pouco além daqueles que estão ao nosso lado, se somos de fato voluntários. Em um mundo hoje tão materialista, até que ponto nós estamos dispostos a ser voluntários? Em um mundo onde o mais importante é ter do que ser, até que ponto nós estamos prontos para abrir mão de tudo isso?
Nós precisamos olhar que a nossa atuação na obra de Deus, ela é uma obra voluntária. E se ela é voluntária, ela não tem direito de cobrar, de exigir, de nada disso, mas servir. Essa deve ser a nossa função, a nossa dedicação, o nosso empenho. Ainda há importância, a necessidade de você ter disposição, ânimo, coragem. Amados, muitas igrejas estão hoje entregues ao abandono praticamente. Pastores que só estão ali porque recebem uma prebenda, porque tiram dali o seu sustento e de sua família, mas ele não tem a menor preocupação em cuidar do rebanho, em zelar, em olhar. Sabe, irmãos, eu acho justo que um obreiro descanse, eu acho justo até que um obreiro, ele, por um período curto no ano, ele se afaste um pouco da frente da obra, para repor as suas energias, para recarregar, como dizem, as baterias. Mas jamais ele pode se afastar da frente do rebanho por preguiça, por estar desanimado, por estar enfadado, enfim. Quando sairmos da frente da obra por um período curto durante o ano, ou quando deixarmos as ovelhas, nós precisamos deixar alguém responsável para cuidar delas. Sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele trabalha incansavelmente para arrebanhar aqueles que estão na igreja. Ele quer tirá-los. Ele quer afastá-los da presença e do centro da vontade de Deus. Se nós ficarmos acomodados, se nós ficarmos tranquilos, ele vai levar a todos. E aí? Como é que fica? O escritor de Provérbios, ele diz: livra os que estão destinados à morte. Salva aqueles que são levados à matança. E isso não é outra coisa senão um trabalho de evangelização capaz de trazer de novo para a presença de Deus aqueles que estavam se afastando. Mas há uma outra qualidade que, aliás, é uma palavra até que está na moda hoje: ser resiliente. Resiliência é uma propriedade de certos metais que são capazes de retornar à forma antiga depois de sofrer um trauma. Um obreiro resiliente é um obreiro que, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um aparente fracasso, ele não desiste. Ele continua se esforçando. Ele se empenha em fazer aquilo para o que ele foi chamado. Sabe por quê? Porque mesmo nas batalhas mais árduas, ele não vai desistir. Ele, como dizem, pode perder aqui uma batalha, mas ele não vai perder a guerra. Ele vai lutar até o fim, ele vai se esforçar até o fim, ele vai fazer todo o empenho para que ele consiga êxito. Mas há ainda uma outra coisa que aqueles que querem servir a Deus devem fazer: observar cuidadosamente as Escrituras. O texto da lição registra as condutas adequadas àqueles que estão à frente do rebanho. Basta observá-las. Veja: aconselho que cuidem bem do rebanho de que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não faça seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Isso é o que nós precisamos fazer. Mas o terceiro tópico da nossa lição de hoje,
ele fala sobre o nosso principal objetivo, que é servir de exemplo para o rebanho. Paulo recomendou a Timóteo que fosse exemplo para o rebanho em várias áreas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz: seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, de amar, na fé, na pureza. Veja quanta coisa nós precisamos fazer, e não apenas fazer, mas ser exemplo para aqueles que nós temos estado à frente. Será que nós temos sido exemplos no falar? Ou será que nós não temos tido papas na língua e falado coisas às vezes que depõem contra a nossa função enquanto condutores, dirigentes daqueles que servem a Deus? Será que nós estamos agindo de fato como deveríamos agir? E o que eu quero fazer é aquela clássica pergunta: se todos estivessem fazendo como você, como estaria a igreja hoje no Brasil? Será que todos amam como você ama? Ou será que você ama da maneira como todos devem amar? Será que você tem a fé capaz de contagiar aqueles que estão contigo? E a pureza? Como é que anda? Até que ponto nós somos puros? Quando Paulo estava instruindo a Tito, pastor na igreja lá em Creta, ele também fez recomendações a esse respeito. Ele diz, olha, Tito no capítulo 2, versículo 7 e 8, ele diz assim, olha, seja exemplo de boas obras. Sabe, irmãos, às vezes a gente se esconde atrás de uma pseudo-santidade e acha que fazer as coisas para Deus, para as pessoas, ajudar com boas obras, é hipocrisia. E não é. Aliás, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 2, versículo 10, que o Senhor deixou as boas obras para que fizéssemos, para que as pessoas vissem. E é isso que nós devemos fazer. Ainda falando a Tito, ele diz, na doutrina mostrem corrupção, gravidade, sinceridade. A palavra doutrina aqui não é dar bronca, não é, mas é orientar da forma mais adequada possível, usando os princípios e os padrões bíblicos os mais claros possíveis. Finalizando, eu gostaria de falar sobre algumas aplicações que eu gostaria que você colocasse em prática ao terminar esse comentário. Primeiro, precisamos ser fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos de forma errada entre os irmãos. Segundo, ao ser chamado para a obra de Deus, nós não recebemos carta branca para fazer da igreja algo particular nosso, mas fomos chamados para servir a igreja como algo importante para Deus. Terceiro, nossas motivações na obra de Deus não podem ser baseadas em recompensa, autoritarismo, mas na voluntariedade, na disposição para servir. E quarto, enquanto estivermos na frente da obra de Deus, não se esqueça, você tem que preparar outros para ficar no seu lugar. Na hora que você partir, na hora que você sair daquela igreja, quem vai continuar no seu lugar? É impressionante, irmãos, um detalhe quase imperceptível, mas que ele revela exatamente o pouco caso que fazemos em preparar outros para ficar no nosso lugar. A maioria absoluta das igrejas, onde os pastores são substituídos, o substituto não é daquela igreja, mas ele vem de fora. Por quê? Por que que acontece isso?
Nós precisamos, irmãos, aprender que liderar é formar discípulos, é formar outros que vão trabalhar para servir também ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que a sua lição de domingo seja uma bênção, que seus alunos sejam enriquecidos e possam crescer na graça e no conhecimento. Amém.